Olá, tudo bem com você? É um prazer podermos juntos estar aqui para conversarmos um pouquinho mais a respeito da Escola Sabatina. Hoje eu quero falar especificamente sobre a função do professor. Às vezes eu fico triste quando eu encontro alguém que imagina que a sua função não tem muita importância, porque ele não ocupa um outro cargo dentro da igreja. Eu quero, no entanto, lhe dizer que se você foi escolhido para ser um professor de escola sabatina, você tem uma das funções mais importantes da igreja. Na verdade, poucas pessoas têm este privilégio e a responsabilidade que esta função traz, porque essa função possibilita você estar pelo menos 55 minutos cada semana com uma pequena igreja, que é a sua classe ali da escola sabatina. Você deveria vê-la exatamente dessa maneira, uma pequena igreja. Então, todo privilégio ele traz junto também a responsabilidade. Você deve então entender isso daí. Às vezes nós olhamos para o professor da escola sabatina unicamente como aquela pessoa que vai ali nos dirigir o assunto da lição a cada semana. Mas eu quero lhe dizer que a sua função é muito mais do que isso daí. Há pelo menos 3 funções básicas do professor, e eu queria que você entendesse isso. E mais do que você conhecer essas funções, eu queria que você fosse capaz, com a ajuda de Deus, de colocar em prática cada uma dessas atribuições que devem estar presentes no seu ministério que você desempenha aí junto da sua igreja. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o professor, ele tem a função de pastor, tá certo? Um pastor desta pequena congregação. Imagine que os nossos pastores, normalmente, eles têm em média 6 igrejas para cuidar. Eles têm aí uma média de 500 a 600 membros dentro do seu distrito. E você agora, como um pastor desta igreja, a sua igrejinha, que é a sua unidade, você tem ali 10, 12, 15 pessoas que você deveria então pastorear, cuidar delas, ajudá-las na sua caminhada espiritual. Então, querido, você precisa entender isso daí. Você tem pastoreado essas pessoas? Você tem demonstrado preocupação com elas? Elas estão tendo a lição, estão estudando, como elas têm enfrentado os dilemas da vida? Elas enfrentam lutas e dificuldades, você tem sido ali um suporte, uma ajuda e uma força para elas? O professor, como pastor, vai desempenhar essa função. Ele vai entender a necessidade de atender estas pessoas e de encaminhar, alguns casos, quem sabe, para o cuidado dos anciãos ou do pastor da igreja, quando assim necessitar. Então, essa é a sua primeira preocupação. Você como o pastor deste rebanho, desta pequena igreja. Naqueles momentos em que você faz ali a chamada, não é mesmo, com seu cartão de registro da escola sabatina, você descobre pessoas que estão ausentes. E você deve então procurá-las ou designar alguém da classe para que possa fazer este papel de contactar essas pessoas porque você se preocupa com ela. Está alguém ali doente, está alguém fraco na fé, você então ajuda administrando, não é mesmo, essa situação e dando o suporte necessário para que essa pessoa se fortaleça e se mantenha fiel no caminho do Senhor. Uma outra função do professor, eu diria que é ser um promotor. Todo professor de escola sabatina, ele é, na verdade, um promotor. E aí você me pergunta assim, promotor de quê? E eu então digo para você, há muitas coisas que você deve promover. Um professor, ele precisa constantemente fazer as coisas acontecerem. Então tem um projeto Maná, é você quem vai dar dinamismo nisso daí diante da sua unidade. Ao projeto Eu Estudo a Lição, você é um incentivador, você estimula as pessoas então a participarem, você faz com que este projeto se torne conhecido da sua igreja, que é a sua unidade ali. Mas você também deve promover outras coisas, como por exemplo atividades missionárias. Nós já vimos que dentre os objetivos da escola sabatina, a ação missionária, o testemunho, ele precisa ser fomentado. Então você como um promotor, você precisa criar condições e estimular os seus membros, os seus alunos,
a participarem de atividades missionárias. Então você vai promover visitas a orfanatos, a asilos, a hospitais. Claro que normalmente você vai estar ali em sintonia com o ministério pessoal da igreja, com a própria comissão da igreja, com a direção da escola sabatina, mas todas as decisões tomadas pela igreja, você precisa ser aquela pessoa que aduba essa ideia, que promove, que faz com que isso chegue na base para que essa coisa ganhe força e possa acontecer ali dentro da sua igreja. Então, o professor, ele precisa ser visto como um pastor, ele precisa ser visto como um promotor. E o professor da escola sabatina, ele precisa ser visto também como o professor, que é normalmente o que nós fazemos com mais facilidade. Eu diria que esses são os 3 P's, né? O pastor, o promotor e o professor, que precisam estar presentes na sua vida como um líder desta unidade. E como professor, você precisa se demonstrar bem preparado com a sua lição da escola sabatina. Os membros percebem quando você estuda a lição, quando você ama os ensinamentos da palavra de Deus. E eles percebem também quando você não está preparado, que você fez aquilo ali de qualquer maneira, só para tapar um buraco. Eles sabem perceber isso daí. Então, você precisa ser um canal de Deus para extrair as lições espirituais daquela lição e aplicá-las na vida daqueles seus alunos que estão ali ouvir a cada sábado pela manhã. Você precisa, assim, estar constantemente preparado para passar essa lição. Não vá ali de forma que não tenha tido contato, né, com os ensinamentos da lição. Seus membros vão perceber isso daí. Então, o professor, ele precisa ter a criatividade, tentar coisas diferentes, estudar ao longo da semana, buscar outras fontes, quem sabe, para você levar um material diferenciado para o seu aluno ali no sábado pela manhã. Fuja da ideia de estudar novamente toda a lição ali no tempo que você tem para isso de manhã. Não, não é um momento para isso daí. A lição deve ser estudada ao longo da semana. Agora, quando você se encontra com seus alunos ali, você deve realçar os pontos altos, tirar alguma dúvida, alguma coisa que poderia trazer, né, um pensamento diferente, vamos dizer assim. A pessoa não entendeu bem aquilo, poderia entender de uma forma errada. Então você, como professor, dá ali o sonido certo na trombeta, mostra exatamente qual é a aplicação daquele tema que foi estudado e de que forma aquilo pode nos ajudar na nossa vida espiritual. Então, querido, você que é professor, parabéns porque você tem assumido aí este compromisso e essa responsabilidade. Deus está desejoso de te abençoar e de te usar como um pastor, como um promotor e como um professor dentro da sua unidade. Aceite esse desafio e procure desenvolvê-lo da melhor maneira possível para a honra e glória do nome do nosso Deus.